Bom dia, sétimos anos B e C. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Vamos conversar mais uma vez hoje sobre o nosso conteúdo de história, tá certo? Mais um mês se inicia, terceiro mês do nosso distanciamento social. Mas é isso, temos que continuar. Então, acompanhe esta nossa aula. Que a força de Deus nos ajude e nos afaste desta pandemia. E nos dê força para a gente cumprir com o nosso papel e assumi-lo com responsabilidade. Certo? Meu superpoder é ser professor, é ensinar. E o seu superpoder é ser um bom aluno, um bom estudante. Todos nós temos um superpoder em nossa mão. Basta você querer, que você consegue. Por isso peçamos, abra minha inteligência, Espírito Santo, amigão, acalme o meu pensamento, ilumine minha razão. Aumente com essa aula o amor em meu coração, por Jesus, pela minha escola, é claro, por meus irmãos. Pessoal, nós vamos falar do nosso capítulo 5 de História dos sétimos anos. A colonização espanhola e inglesa na América. Nós começamos lá no capítulo 3, vendo a questão das grandes navegações. Depois fomos para o capítulo 4, quando vimos a grande exploração dos portugueses na África e aqui em nosso território. E agora vamos nos deter mais a questão da colonização espanhola e inglesa aqui na América. Tá certo? E aí nós temos aí esse filmezinho de desenho animado, Pocahontas. Depois no YouTube ele não está disponível todo, tem alguns trechos. Quem quiser depois assistir é bem interessante, porque vai contextualizar essa história, viu? Pocahontas, é muito bom, tá bom? Que fala sobre uma índia que vai no navio para a cidade grande e lá tem toda uma história. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Colonização espanhola inglesa na América. Nós sabemos que os portugueses vieram para cá, os espanhóis vieram para cá, os ingleses vieram para cá, holandeses, alemãos, italianos, enfim, é uma mistura. Mas quem veio primeiro foram quem? Os espanhóis, portugueses e ingleses. Depois vieram os holandeses e assim por diante. Tá bom? É tanto que aquele tratado de Tordesilhas foi um acordo que foi feito entre os reinos para dividir um pedaço de território para cada um, que nós estudamos na aula passada. Mas vamos lá, vamos construir o nosso mapa conceitual. Rivalidade entre os povos nativos, né? As primeiras conquistas espanholas na América ocorreram nas ilhas lá do Caribe, após a chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Após o primeiro encontro amistoso, os contatos entre os indígenas que viviam nessas ilhas e os espanhóis se tornaram bastante violentos. Um desses povos, que era o Caraíba, reagiu com firmeza à ocupação e foi dizimado pelos espanhóis. Os demais nativos da região foram praticamente extintos pelas guerras ou pelo trabalho forçado. Aquele filme A Conquista do Paraíso que nós assistimos, né, trata bem disso. Por isso que eu pedi para vocês assistir, porque nos outros capítulos do nosso conteúdo nós iríamos abordar muito essa temática. Tá bom? Então é tanto que quem não assistiu,
quem não assistiu todo, eu sugiro e peço, assista lá no YouTube A Conquista do Paraíso, que vocês vão ver como é que foi esse contato de Cristóvão Colombo com os indígenas, toda essa questão de opressão, escravidão, rivalidade, é bem interessante. Então, os espanhóis e os indígenas, eles se confrontaram, entendeu? E aí foram dominados, como nós já sabemos, infelizmente. Tá certo? E tinham vários interesses dos espanhóis. Quais eram esses interesses? Eles buscavam o ouro e a prata. E ao encontrar esses metais em baixa quantidade lá no Caribe, avançaram para onde hoje é o México. E como é que se deu essa exploração? Entendeu? Como é que eles foram recebidos inicialmente pelos nativos, que o Cristóvão Colombo chamou de índio, né? Porque ele queria ir para as Índias. Alguns deles, alguns dos povos, né, decidiram associar-se aos espanhóis, como Transcalteca, um grupo de povo nativo que associou aos espanhóis. Também houveram outros que se associaram, como Montezuma e sua corte. Inicialmente, os receberam com abrigo e alimentos, e a comunicação foi facilitada por intérpretes das duas línguas. O que é o intérprete? É quem traduz uma língua diferente para que o outro possa entender. Tá bom? E o apoio indígena levou à conquista de Tenochtitlan pelos espanhóis, né? Ok, o Império Azteca era formado por 3 grandes cidades: Texcoco, Tlancopan e Tenochtitlan. Eram as 3 principais cidades lá do Império Azteca que nós vimos, sobretudo lá no 6º ano passado, que impunham seu domínio. Insatisfeitos, os povos das cidades dominadas apoiaram o avanço dos espanhóis sobre a capital mexicana, né? Mexica na época, né? Mexicana hoje, né? Contribuindo para a morte do imperador, a vitória sobre os astecas e a consequente conquista espanhola da cidade de Tenochtitlan. Tá certo? Então assim foi a questão do Império Azteca. A queda do Império Azteca se deu dessa forma. Tá certo? Mas eu vou colocar os prints lá na plataforma, né, para a gente fazer a leitura direitinho. Tá bom? Ok, então foi dessa forma. Continuando, galera, nós vamos também falar dos espanhóis na América do Sul. Até agora eu estive falando da América Central, né, onde hoje é o México, a América Central, mas eles avançaram mais ainda, como eu já disse para vocês. Os espanhóis na América do Sul. No início do século XVI, os domínios do Império Inca estendiam-se da fronteira sul da atual, onde hoje é a Colômbia, até o norte da região, onde estão o Chile e a Argentina. A riqueza em ouro dos Incas era conhecida até mesmo fora dos limites do Império. Por isso é fácil compreender como essa informação chegou aos espanhóis. E aí eles foram lá. Ora, eles não eram besta, né? Eles foram atrás de onde tinha o ouro e a prata que eles buscavam. E ali eles conseguiram, infelizmente, dominar aquele território. Aí foi o fim do Império Inca, que os espanhóis dominaram pela violência, pela força, aquilo dali. Tá certo? Infelizmente. E aí houveram guerras, disputas, revoluções, trabalho forçado, né? Muito trabalho forçado houve, né? E pagamento de tributos também nesse sentido. No Caribe e no norte da América do Sul, onde hoje é ali a Colômbia e a Venezuela,
A mão de obra dos africanos escravizados foi predominantemente, principalmente na agricultura. Isso porque as populações nativas, ou seja, os índios, que lá viviam, foram praticamente dizimadas pelos primeiros colonizadores. É o que eu já expliquei. Quando os índios foram se acabando, eles foram trazer quem? Os africanos, os negros, lá da África. Certo? Então, tudo isso foi um tempo de muito sofrimento, né? De muita tribulação para eles. Tá certo? Atividades econômicas que eram realizadas lá nas colônias espanholas e qual era o destino? Era o quê? As atividades mineração, que estimulou a urbanização das regiões, das minas, era a agricultura, cultivo de cana-de-açúcar, tabaco, cacau, né, que faz o chocolate. Riquezas comercializadas pela Espanha, graças ao exclusivo comércio. Havia também pecuária, utilizada como transporte para consumo local. Tá certo? E a mão de obra, infelizmente, era empregada a mão de obra indígena, principalmente compulsória, ou seja, a força, feita por meio de pagamento de tributos como repartimento, né, que era uma coisa assim fajuta, forçada. O trabalho de africanos escravizados era usado em menor escala nas colônias antilhanas. Tá bom? Aí nesse contexto aparece o Tupac Amaru II. Qual a importância desse homem nesse contexto ali? Tupac Amaru II foi um líder indígena que se aproveitava como descendente do último Tupac Amaru. Sua importância consiste no fator de ter sido um forte representante da resistência indígena contra a exploração dos colonizadores espanhóis. Tá certo? Só para a gente compreender como é que foi aquela dominação. Gente, mas agora eu vou sair dos espanhóis e a gente vai falar sobre os ingleses aqui na América. Né? Naquele período, garantir reservas de ouro e abastecimento de produtos para o comércio conferia grandes vantagens, como a manutenção da balança comercial favorável. E aí, as notícias que os espanhóis estavam conquistando, atravessou o oceano e chegou lá na Inglaterra, lá na Holanda, lá na França. E eles vieram para cá, principalmente os ingleses, tá certo? E naquela época, os conflitos religiosos desencadeados pela reforma protestante, lá na Europa, que nós já vimos, culminaram na perseguição da parte da população inglesa. Além disso, a política da restrição à posse de terras no campo criou uma massa de desempregados nas cidades. Somando esses fatores, criaram um contingente de pessoas dispostas a construir a vida e a praticar a fé em um novo lugar. Então foram essas as inspirações que fizeram com que eles viessem para cá, certo? E aí, as práticas mercantilistas vigentes no período, as disputas pelo domínio colonial marítimo no Atlântico. Os europeus buscavam reservas de metais preciosos na América para enriquecer os seus estados nacionais lá na Europa, como foi o caso do Brasil, que foi tão explorado, né, pelos portugueses. Tá bom? E é isso. E aí existia toda uma relação entre as questões religiosas, tá bom? E outros fatores. Aí vem a questão do anglicanismo também neste sentido. Uma série de fatores. Tá bom, gente? Continuando, ou quase terminando, viu?
a relação dos colonos com a população nativa. Que relação complicada, como eu já falei. Uma relação cercada de mentiras, de escravidão, de tudo que infelizmente não é muito bom. Com a chegada dos europeus ao continente americano, muitos territórios indígenas foram violentamente invadidos e tomados para a fundação de núcleos de povoamento, apoiados na ideia de que possuíam uma missão civilizatória no Novo Mundo. Os colonos trataram os indígenas como um obstáculo que deveria ser removido a qualquer custo. Tá bom? As populações indígenas resistiram muito às investidas dos colonizadores. Um dos motivos que explicam o fracasso das primeiras tentativas da coroa inglesa de colonizadores foi o quê? A luta dos nativos para manter suas terras, e o seu modo de vida continuou por todo o período colonial. Hoje nós temos ainda algumas pouquinhas tribos indígenas, pouquíssimas, raras. Vi aqui no Brasil também, né? Que elas lutam para continuar vivendo, para continuar resistindo. Pois é, gente. Então, tudo isso que eu falei é do nosso capítulo 6, tá bom? A colonização espanhola e inglesa na América. Tem muito mais coisa, mas eu pontuei alguns pontos principais fazendo o nosso mapa conceitual. É importante que vocês assistam esse vídeo, compartilhem, curtam e deixem o seu comentário para me ver se você assistiu ou não. Se você entendeu, você deixa o seu comentário. Vou passar a atividade aí. Assistam esse vídeo, leiam os prints das páginas que eu vou colocar. Bons estudos e até mais uma aula de história.